Bom, amigos e amigas, aqui é o Moré Chaim Yaakov Aquinon, professor Victor Tom Minervo, diretamente da Minervo Zinger Foundation, para mais um shiur, mais uma aula de discursos, leitura voluntária de discursos racídicos, de acordo com pedido e autorização do Rabino Rebbe de Lubavitch, através de uma carta aberta. Betzem Hayom Hazeh, neste mesmo dia, um discurso racídico por Rabbi Schneur Zalman de Liat e Walter Rebbe, extraído de seu livro Torah Or. É costume recitar este mamar num Brit Milá. Então, vamos começar. Neste mesmo dia, Abraham foi circuncidado. Consta no Gênesis, capítulo 17, versículo 26. Consta nos livros de Vaz sobre a Torá para explicação do Pshat, veja Likutei Shirot, parte 1, parte 3, porção Lerlerá. Consta nos livros a questão, por que Abraham não se circuncidou antes, uma vez que ele cumpria a Torá inteira antes dela ter sido dada, incluindo mesmo decretos rabínicos como Erov Tavshilin. Para entender este conceito, é necessário antecipar a explicação do assunto de Milá, circuncisão. Está escrito, ela, a Torá, não está nos céus para se dizer, quem subirá para nós aos céus? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 12. As primeiras letras dessas últimas 4 palavras, Mi Yale Lano Hashamayim, Shamaima, formam as palavras Milá. E as letras finais formam o nome de Deus, Havaê. Qual é a relação entre a circuncisão e o nome Havaê? O fato de estarem relacionados demonstra que, além da ação física, a circuncisão reflete um serviço espiritual. Encontramos na Torá 2 referências a Milá. Primeiro está escrito, circuncidai o prepúcio de vosso coração. Mais adiante encontramos, Hashem teu Deus circuncidará teu coração. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. Ou seja, há 2 aspectos de circuncisão. Um é a milá de baixo para cima, que constitui o dever de circuncidar o prepúcio do coração. Isto é o assunto de Teshuvá, arrependimento e retorno, como está escrito, e voltarás para Hashem teu Deus.
e voltarás para Hashem teu Deus. Este retorno é realizado através do cumprimento da Torá e das mitzvot, e trará a redenção final. Nossos sábios de abençoada memória disseram: se os judeus fizerem teshuvá, serão redimidos, do contrário, não serão libertados. Sanhedrin 97. Após a redenção e o retorno dos exílios, a Torá afirma que Deus te trará à terra e ele te beneficiará. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 5. Esse é o segundo nível da Milá, de cima para baixo, conforme escrito: Hashem circuncidará teu coração. Este é o significado de ele te beneficiará até mais do que a teus pais, ou seja, a revelação do aspecto de como é grande tua bondade que escondeste, Salmos, capítulo 31, versículo 20, a relação entre a circuncisão e o bem pode também ser vista no caso de Moshe, que nasceu circuncidado. Sobre ele está escrito: e ela, Yocheved, viu que ele era bom. Êxodo, capítulo 2, versículo 2. Assim, o aspecto da primeira milá, de baixo para cima, é o despertar do inferior. O esforço do homem, isto é, seguido pelo despertar do superior, a revelação do aspecto de Hashem circuncidará teu coração. Sobre este segundo aspecto da Milá, que será após o retorno dos exílios e depois do cumprimento de toda a Torá, está escrito: quem subirá para nós aos céus, cujo acróstico é Milá, está acima do nível da Torá. Sobre a Torá foi dito: ela não está nos céus. Pois ela descendeu precisamente para baixo, conforme consta no Talmud. Falou Rabi Yehoshua: não levamos em conta vozes celestes, pois a Torá não está nos céus, mas abaixo deles. Berahot 52. No Talmud, Tratado de Berahot 52. A Torá não está nos céus, mas abaixo deles. A Torá foi entregue para nós, na terra, no Monte Sinai, há 3.333 anos atrás. Por isso a Torá é chamada Torat Havayé, pois este nome de Deus também implica descida. O Yud representa Tzimtzum, contração e ocultamento. O Rei, expansão. O Vav, fluxo, de cima para baixo. Através deste nome, a divindade é trazida para baixo. Mas a Milá mencionada anteriormente está acima do nome Havaiê. Por isso, o acróstico de Milá é formado pelas primeiras letras das palavras do mencionado versículo, e o acróstico do nome Havaiê é formado pelas últimas letras. Portanto, ela, Milá, é do aspecto a nível dos céus, acima do aspecto da Torá, que descendeu abaixo destes. Sobre isso, nossos sábios de abençoada memória disseram: grande é a mitzvah da Milá, pois sobre ela foram estabelecidos 13 pactos. Brahot 49a, Nedarim 31b. A explicação é que grande é a Milá se refere ao aspecto da grande Milá, revelação de cima para baixo, na qual Hashem circuncidará teu coração. Por isso ela foi estabelecida com 13 pactos. Como é sabido, o assunto de estabelecer um pacto está acima do intelecto e do conhecimento.
como no caso dos dois amigos que firmam um pacto para continuar a sua amizade para sempre, pois eles se obrigam a ser amigos, mesmo que mais tarde esse sentimento de amor não se desperte neles pelo intelecto e pelo conhecimento. Apesar disso, eles se comprometem a serem amigos, revelando um nível de amor que está acima dos limites do intelecto e do conhecimento. A circuncisão também é ligada com os 13 pactos, porque para que haja a revelação e o fluxo do aspecto da grande milá, mencionado acima, que é o nível de como é grande a tua bondade, é necessário despertar os 13 atributos de misericórdia que transcendem a sabedoria e o intelecto. Por isso, a milá está acima do nome Havaê e acima do aspecto da Torá, assim como os 13 atributos de misericórdia são de nível superior à Torá e por isso são a fonte do perdão aos pecados. Veja Likutei Torá de Varim. Bom, sobre isso foi dito, até que passe teu povo, Havaê, Êxodo, capítulo 15, versículo 16. A explicação de até que passe significa o alcance de um nível mais elevado do nome Havaê, a revelação da palavra passe com esse nível enfatizado pelo fato de que, sobre os 13 atributos de misericórdia, também está escrito e passou. Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Esse, com base nisso, entender-se o assunto inicial. Abraão cumpriu toda a Torá, mesmo antes de ela ter sido dada, mas não cumpriu a mitzvah de Milá, pois queria alcançar aquele nível superior da Milá, que é a revelação de cima para baixo. Por isso cumpriu a Torá inteira, que estava no nível inferior àquela Milá. Através disso, mereceu aquele nível superior de Milá, que vem de cima. Portanto, está escrito, Abraão foi circuncidado, e não Abraão se circuncidou, conforme está escrito anteriormente em relação a Milá, de Ismael e a dos servos. Lá está escrito circuncidou, pois esta é a Milá de nível inferior, como está escrito, circuncidai o prepúcio do vosso coração. No entanto, Abraão mereceu a revelação do tipo, e Deus circuncidará o teu coração. Por isso está escrito, Abraão foi circuncidado. Esse é o significado, nesse mesmo dia foi circuncidado. A palavra hebraica para mesmo é etzem, que também significa essência. Sendo a explicação na essência desse dia, Abraão foi circuncidado. Esse dia é o dia que será todo ele bom, referindo-se aos tempos de Mashiach. A essência desse dia corresponde àquela grande revelação que ocorrerá no futuro, uma revelação de tua grande bondade. Por isso é todo ele bom. Portanto, quando ele foi revelado ao grau da essência desse dia, então Abraão foi circuncidado. Consagra para mim todo primogênito. Kadesh li hol behor. Kadesh li hol behor. Consagra para mim todo primogênito. Esse discurso racídico é de Rabi Shneur Zalman de Liad e Walter Rebbe, extraído do Sefer Hama Amarim, 5566. Domingo, véspera de Hanukkah, 5566, na Seudat Mitzvah de um Pidyon Ben, resgate de primogênito. Deus disse a Moshe, consagra para mim todo primogênito, todo aquele que abre a matriz de sua mãe, entre os filhos de Israel, no homem e no animal, para mim é. A seguir está escrito, quando Deus te levar à terra do Canaaneu, separarás todo macho que abrir a matriz da mãe para Deus,
e todo primogênito humano em teus filhos se resgatará. Êxodo 13, capítulo 13, versículos de 11 até 13. Quando Deus te levar à terra de Canaã, separarás todo macho que abrir a matriz da mãe para Deus, e todo primogênito humano em teus filhos resgatarás. É necessário analisar mais a fundo esse processo de resgatar um filho primogênito através de 5 moedas de prata, selaim, que são ofertadas juntamente ao Cohen, sacerdote. Pois sendo primogênito de Deus, conforme o escrito, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel. Números, capítulo 8, versículo 17. Qual é a conexão com o sacerdote? E por que a santidade do primogênito é relacionada exatamente com a saída do Egito? Sabe-se que no Tikkun, reconstituição de Atzilut, as Sefirot dividiram-se em 3 linhas, direita, esquerda e mediana. Representam os Koanim, sacerdotes, Leviim e israelitas. Os Koanim advêm da linha da direita, Ormá, sabedoria, Hesed, bondade e Netzar, vitória. Conforme disseram nossos sábios de abençoada memória, aquele que quiser se tornar um erudito deve se dirigir-se ao sul. Todas essas 3 sefirotes são dependentes entre si, pois que a bondade provém e deriva do aspecto da sabedoria, que é a primeira das emanações. Por isso, aquele que quiser tornar-se um sábio deve dirigir-se ao sul. Ao sul quer dizer Hesed, amor, amizade, misericórdia, companheirismo. Essa é a origem dos sacerdotes, que derivam do lado direito, conforme está escrito, as primícias de vossas massas, dá-la-eis a Deus. Números, capítulo 15, versículo 21. Como também a primícia da tosquia de tuas ovelhas, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 4. Os sacerdotes recebem todas as espécies de primícias por causa de sua origem, que é da linha direita de Atzilut. Depois, sendo que a bondade se origina da sabedoria, por isso ela recebe o fluxo do aspecto chamado início da sabedoria de Atzilut. Por esse motivo, toda a primícia, início é doado aos sacerdotes. Aquele que busca enriquecimento deve dirigir-se ao norte, pois o ouro provém do norte. Esta é a origem dos levitas, que procedem da linha esquerda, Biná, entendimento, Gevorá, severidade, e Rod, esplendor, de Atzilut. A linha intermediária é Da'at, conhecimento, Tiferet, beleza, e Esod, fundamento. Esta é a origem dos israelitas. Por isso, Cohen merece adquirir o primogênito, pois o primogênito superior, o aspecto do início da Rohma, de Atzilut, que é a primeira das emanações do encadeamento. Esta Rohma tem relação com o Cohen, que corresponde à bondade superior, conforme já mencionado. Essa é a explicação de que está escrito: são merecedores os Kohanim de ensinar as tuas leis a Jacob, porque todo o aspecto do início da sabedoria é antes transmitido a eles. Por isso, que falta o fluxo de sabedoria para Israel, que advém da linha intermediária,
sendo os Koanim aqueles que recebem as primícias, conforme mencionado antes. Porém, Deus, o emanador, deseja propiciar também a Israel o recebimento do fluxo da sabedoria do primogênito superior. Por isso ordenou-nos que resgatássemos o filho primogênito de Israel, do Cohen, através de 5 moedas de prata. Nossos sábios, da abençoada memória, disseram: as almas de Israel elevaram-se ao pensamento divino, ou seja, sua origem está muito acima do aspecto do pensamento e sabedoria supremas. O primogênito supremo, pois subiram no pensamento, isto é, acima do pensamento, posição da linha intermediária, cuja origem é muito acima das duas linhas, direita e esquerda, conforme é sabido que Dad de Pet e Esor sobem até Keter, coroa. Por isso, ao resgatar-se o filho israelita primogênito do Cohen, através de 5 moedas de prata, ou seja, da origem de Israel, que está acima do pensamento supremo, o aspecto do primogênito superior atrai-se ao fluxo da sabedoria suprema. Precisamente para a linha intermediária de Israel, pega-se isso do Cohen, que advém da linha da direita superior através da atração da fonte de Israel, que está acima da sabedoria, antes de ela ter se estendido para a linha da direita. Isso para que não chegue à linha da direita, a não ser que tenha sido antes atraída a linha intermediária de Israel, e em vez disso dá-se ao Cohen 5 moedas de prata, ou seja, em troca manda-se para ele da origem suprema de Israel 5 bondades para a linha direta, a origem do Cohen, pois isso é o principal do Tikkun de Atzilut, que as luzes se invertam conforme sabido. Por isso faz-se a troca para transmitir a primogenitura, a linha intermediária. Em troca disso, transmite-se as 5 bondades, a linha da direita, a origem do Cohen. Esse é o significado das 5 moedas de prata, o resgate do primogênito, que se dá ao Cohen. Através disso, o primogênito superior é resgatado para que emane a linha intermediária de Israel. Tudo isso por causa da origem de Israel, o qual foi levado ao pensamento divino, cuja origem é bem acima do pensamento, conforme mencionado anteriormente. Isso é o significado de teu primogênito, Israel, redimiste. Oração Shaharit Trecho Ezrat. Teu primogênito, Israel, redimiste, que é o resgate do primogênito supremo, para que seja transmitido a Israel precisamente a linha intermediária através das 5 moedas de prata dada ao Cohen, conforme escrito: meu filho, meu primogênito Israel. Isso ocorreu exatamente quando o povo de Israel saiu do Egito, quando foi dito: consagra para mim todo primogênito, todo aquele que abre a matriz de sua mãe, e todo primogênito humano em teus filhos resgatarás. Sabe-se que o aspecto da diáspora é comparado ao tempo da concepção de Zerampim, no ventre de Ima, mãe Biná, de Assilut, pois então está com aspecto de Katnut, pequenez, 3 incluídos em 3, o aspecto da redenção e o nascimento de Zerampim, de Atsilut, que sai do ventre de Ima, de Atsilut, pois a partir de então ele cresce em intelecto de Yenika, lactação, em intelecto de Gadlut, grandeza e maturidade. Por isso, precisamente ao saírem do Egito, foi a abertura da matriz superior de Ima de Atsilut,
que é o aspecto do nascimento de Zerampin. Então foi dito, consagra para mim todo primogênito, e todo primogênito humano em teus filhos resgatarás, para transmitir do primogênito supremo o intelecto da sabedoria suprema para Israel, que é Tiferet de Zerampin, de Atzilut. A linha intermediária, através das 5 moedas de prata mencionadas antes, isso é suficiente para o iniciado. Por isso, teu povo é como Coim briguento, pois os caminhos são rígidos, severos em assuntos de divórcios, conforme escrito no Talmud, no caso do divórcio forçado. A primogenitura foi retirada deles para ser dada a Israel, através da troca com resgate de 5 moedas de prata, que equivalem às 5 bondades supremas que Israel lhe transmitem, em vez da primogenitura, conforme citado. Por isso eles são rigorosos no assunto de divórcio de mulheres, uma vez que a origem da mulher é das 5 severidades supremas. As 5 bondades dos caminhos são mais poderosas do que estas 5 severidades supremas. Por conseguinte, elas se sobrepõem às 5 severidades da origem das mulheres, etc. Sendo essa a razão pela qual eles são severos apenas em relação a assuntos relativos ao divórcio. Mahodesh Hashrishi, no terceiro mês, um discurso racídico por Rabi Shneor Zalman de Liadi e Walter Rebbe, extraído de seu livro Torá Or. No terceiro mês, desde a saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesse dia chegaram ao deserto de Sinai. Esse versículo que descreve o momento em que os judeus acamparam no deserto de Sinai, antes de receber a Torá, utiliza uma indicação muito vaga, dizendo nesse dia. Não está explicado textualmente qual é esse dia, porém nossos sábios explicaram que se refere a Rosh Chodesh Sivan. Sua interpretação deriva de uma comparação entre os dois versículos. Aqui se lê nesse dia, antes referindo-se a Rosh Chodesh, está escrito que este mês seja para vocês, sendo que nos dois casos utilizou-se a palavra este. No primeiro, sabemos que se refere a Rosh Chodesh. Deduz-se que no segundo fala-se de um este já conhecido, ou seja, de Rosh Chodesh. No entanto, o versículo poderia citar claramente que em Rosh Chodesh chegaram no deserto de Sinai. Por que então denomina-se Rosh Chodesh com o termo este dia? Isto poderá ser entendido ao ser explicado previamente a importância do recebimento da Torá pelo povo judeu. Pois mesmo antes da Torá ter sido outorgada, havia vários tzadikim justos, patriarcas que viveram antes da outorga da Torá e eram denominados Merkabah, carruagem. Assim como uma carruagem não tem vontade própria, obedecendo à vontade de quem a conduz, da mesma forma os patriarcas não tinham desejos pessoais. Estando absolutamente entregues à vontade de Deus, se conseguiam alcançar tal nível, mesmo sem a Torá, por que então nos necessitávamos do autor da Torá? Isso será entendido ao analisarmos primeiro a virtude especial de Abraão, que ia andando e viajando para o Néguev sul, interpretado espiritualmente até alcançar o Néguev, o altíssimo nível de amor a Deus. O Néguev se encontra ao sul de Israel, coincidindo com o lado direito dado pelo Messias
De leste à frente, à direita está ligado com o conceito de bondade e amor. Daí a interpretação de que a viagem para a direita seria a ascensão aos níveis de amor supremo. Interpretado espiritualmente, significa que ele ia andando e viajando de um nível espiritual a outro superior até alcançar o Neger, altíssimo nível de amor a Deus, de Atzilut. Sua ascensão era tão intensa que chegou a ser realmente uma Merkabah, totalmente entregue para esse amor supremo, o qual se tornou revelado por inteiro em sua alma. Esse viajar de Abraão era em sentido ascendente, seu ponto de partida de Mitzrayim, no Egito, conforme diz o versículo. Que Abraão ascendeu de Mitzrayim. A palavra Mitzrayim é etimologicamente derivada de Mitzar, imitação. No sentido espiritual, refere-se ao corpo e à alma animal que limitam e revestem a alma divina do indivíduo. A alma divina tem a faculdade de entender e refletir sobre a grandeza do infinito em Sol. Abençoado seja a sua extensão sobre todos os seres criados, que significa a vida, conforme está escrito: tu dás a vida a todos. E eu, Deus, preenche os céus e a terra, e sua glória preenche toda a terra. No entanto, a alma divina não consegue se libertar de sua envoltura, o aprisionamento que o corpo lhe impõe, não consegue subjugar o corpo e transformá-lo, mas esse permanece em seu estado inicial, com seu mesmo vigor e energia. Isso é similar ao caso do ladrão descrito por nossos sábios, que antes de seu delito invoca a ajuda de Deus para ter êxito em seu roubo. Sua fé em Deus está intacta, por isso reza para ele. Todavia, uma vez que seu corpo não é afetado por sua fé, ele rouba. Similarmente, a alma divina sente a grandeza de Deus, mas está limitada e aprisionada pelo corpo e pela alma animal. A virtude de Abraão foi a de conseguir sobrepor-se a esta limitação e unir sua alma ao amor supremo, a ponto de esta desejar realmente transcender as limitações de suas vestimentas de nogá, patrimônio do corpo, e se anular unicamente perante Deus com o conseguinte êxtase, a ponto de a alma querer deixar o corpo. Como a pessoa alcança um nível tão alto de amor por Deus, tal amor é adquirido através de uma profunda reflexão sobre a própria luz do Ein Sof, que envolve todos os mundos, soberbo, pois é muito elevada para poder entrar neles, e nenhum pensamento pode apreendê-la, a luz envolvente. O que chega ao nível de entendimento dos mundos é que o Malkut, reinado, é um reinado sobre todos os mundos. Deus se relaciona com os mundos apenas pelo fato de ser rei sobre eles, como um rei cuja majestade chega a todas as classes de seu reino, não com sua presença física, mas através das leis que promulga, ou seja, por meio da sua palavra, conforme está escrito. A palavra do rei é domínio. A vitalidade dos mundos, sua existência e criação, ex nihilo, provém apenas da fala de Deus, conforme se diz: abençoado seja aquele que falou e o mundo deu existência. A fala é apenas um mero reflexo da essência.
Esse conceito é expresso em nossas orações diárias, nas quais dizemos: Bendito sejas nos céus acima e sobre a terra abaixo, por toda a louvável obra de tuas mãos, todos os mundos, simbolizados por céus e terra, e da terra ao firmamento a uma distância a ser caminhada de 500 anos, são considerados apenas a obra de tuas mãos. O nível de ação-obra é muito inferior ao nível da essência divina. Por exemplo, quando a pessoa faz algo com as mãos, está apenas manifestando sua faculdade de ação, que é uma vestimenta externa da alma. Similarmente, a uma vitalidade divina que se investe no mundo para criar e mantê-lo não passa de um aspecto que, por analogia, pode ser denominado ação em relação à essência, ou seja, uma força externa, um mero reflexo, que não se relaciona absolutamente com a essência divina. Nessas mesmas orações dizemos: Criador de seres sagrados, louvado seja teu nome para sempre. Mesmo esses seres sagrados, anjos e almas, são mencionados apenas em relação ao nome de Deus, que também não passa de um brilho e reflexo. Apesar de que geralmente a ação e nome que correspondem ao mundo físico e aos seres celestiais, respectivamente, referem-se a ambos aspectos e não têm ligação com a essência da pessoa, mesmo assim há uma grande diferença entre os dois. Os anjos e as almas não são reflexos no mesmo sentido do que a ação. O aspecto externo dos mundos, sendo eles superiores aos mundos que são referidos como a obra de tuas mãos. Essa diferença poderá ser entendida através da seguinte ilustração: o poder de ação do homem, ao se investir em um recipiente ou objeto feito por ele, perde totalmente sua relação com a essência da alma que o gerou. Cristalizou um objeto, converteu-se em algo separado dela, e por isso, ao olhar o objeto, não vemos ligação alguma com seu autor. Quando alguém segura o objeto no qual está investido o poder de ação, não arrasta para si a essência do homem que o elaborou. Porém, com o nome não ocorre o mesmo. Quando uma pessoa chama o outro por seu nome, faz com que esta última se volte como um todo, ou seja, o nome não atrai somente o reflexo, mas atrai para si também a essência daquela pessoa, pois o nome é um brilho e um reflexo que provém da essência da alma e continua ligado e unido a ela, contudo não deixa de ser apenas um reflexo da essência. Vimos, pois, que há reflexos desligados da essência, o caso da ação, e reflexos ligados à essência, o caso do nome. Diferenciam-se em seu grau de ligação com a essência, igualam-se no fato de não serem essência, mas apenas um aspecto externo dela, um reflexo. No entanto, Deus, em sua própria essência, está muito mais elevado e sublime. Acima de tudo isso, ele envolve todos os mundos, e os conceitos de cima e baixo são igualmente equivalentes em relação a ele, conforme está escrito: Eu, Deus, não mudei. Isso significa que toda criatura que pertencer à dimensão da ação não afeta o Criador. Por isso eu não mudei. Apesar da criação, ao refletir sobre esses assuntos, a pessoa é levada naturalmente a ter um grande amor por Deus, já que ele está tão acima das limitações do mundo. A alma vai realmente jogar-se no colo de seu Pai, alcançando uma paixão ardente, estando mesmo pronta a deixar o corpo para se unir a Deus. Ela estará num nível de anulação total do próprio eu, para encaminhar-se unicamente a Ele. Abençoado seja, como está escrito: quem tem nos céus além de ti, isto é,
Quero somente Deus, Ele próprio, e nenhuma outra forma inferior de revelação sagrada. Esta é a causa do espanto do profeta com o povo de Israel, ao dizer: Eu, Deus, não mudei, e vós, filhos de Jacob, não fostes consumidos. O profeta pergunta ao povo de Israel: Se eu, Deus, não mudei, ou seja, a sua essência é tão elevada que nada no mundo o afeta, como é possível que vós, filhos de Jacob, não fostes consumidos? Após perceber a grandeza de Deus, que ele está além da criação. Como é possível que a paixão ardente da alma por unir-se a Deus não os consumiu? O versículo também pode ser lido como atestado de que vós, filhos de Jacob, não fostes consumidos. Apesar de a pessoa meditar sobre a grandeza do infinito, abençoado seja, de como eu, Deus, não mudei, etc., mesmo assim, ele pode ser incapaz de alcançar o nível de Abraão, que se converteu numa Merkabah e anulou totalmente sua vontade própria frente à vontade divina, com o amor supremo decorrente desta meditação, isto é, sua alma conseguiu escapar das limitações de seu corpo e de sua alma animal. Porém, o que causa a incapacidade da alma de cada um de chegar a tal nível de anulação? A razão é a fraqueza da alma, sua impotência para sair de sua envoltura do aprisionamento do corpo. É dessa fraqueza que trata o versículo. Minha força se enfraqueceu por causa de meus pecados. Por causa dos pecados, a força da alma se enfraquece. Esse também é o significado do versículo. Senão, porque seus pecados os separavam de vosso Deus? Esse versículo não se refere somente às transgressões no seu sentido concreto, mas também ao materialismo e à grossura do corpo que se converteu numa cortina divisória. Essa tangibilidade oprime e limita a alma até fazê-la cair e ser atraída pelo físico. A alma, então, é incapaz de escapar e levar-se acima dessas limitações físicas. A respeito dessa incapacidade da alma de alcançar o amor total a Deus por causa das forças daquele Pai, está escrito Neemias, capítulo 9, versículo 9. Tu viste as aflições de nossos pais. Ou seja, paz se refere às características de amor e temor a Deus. Abraão é a qualidade de amor, de Isaac de temor, etc. Por isso, as aflições dos nossos pais referem-se à incapacidade de nossas emoções divinas, pais, fugirem das limitações do corpo físico e da alma animal. Frequência e propósito para ajudar a alma divina a sobrepujar o corpo e a alma animal, que a Torá foi dada ao povo de Israel. A Torá é denominada força, pois ela dá à alma divina força e vigor para sobrepor-se à grossura do corpo e da alma animal e também para que se liberte de seu aprisionamento. Isso pode ser verificado examinando o versículo. Deus dará força a seu povo, Deus abençoará seu povo com a paz. Por intermédio da Torá, chamada de força, adquire-se a paz, conforme escrito, Shalom. Esta palavra pode ser dividida em duas. A letra P e a palavra Shalom. Significado P, 2, significa que Deus abençoará seu povo com duas formas de paz, conforme disseram os sábios. Ele faz paz no cortejo celestial e no cortejo terrestre. O cortejo celestial e o cortejo terrestre são dois níveis da alma divina. Um é a própria alma divina quando transcende o corpo. O outro é a irradiação da alma divina que penetra no corpo e possui as faculdades do intelecto e das emoções. Paz significa a união de duas coisas. O cortejo celestial se refere à luz divina, a paz do cortejo celestial representa a revelação da luz infinita
na alma divina, para que essa se torne ligada e unida a Deus como a anulação total do próprio eu. Essa é uma das formas de paz contidas em Shalom. A outra será explicada a seguir. Cortejo terrestre é uma alusão às faculdades da alma divina, a qual está investida no corpo de uma alma animal. Paz no cortejo terrestre é o brilho das forças da alma divina para que não haja obstáculo e empecilho por parte do corpo e sua alma animal. Mas, ao contrário, que todos consistam e queiram esta união com a divindade, subjugando a escuridão e convertendo-a em luz. A Torá não somente dá força à alma divina, como também enfraquece a alma animal e o corpo. Por isso, além de ser chamado de força, também é chamado de tushya, fraqueza, pois debilita o poder da Sitra Hara, as forças opostas à santidade, que provém do corpo. Isto ocorre, pois uma nação se sobrepõe à outra, e quando uma se ergue, o outro decai. O versículo se refere à rivalidade entre Jacob e Esaú. Nossos sábios explicam que quando Jacob está forte, Esaú está automaticamente fraco, em termos espirituais. Quando a santidade se apresenta vigorosa, a impureza automaticamente se encontra fragilizada. Assim também, quando a alma divina se fortalece, a alma animal e o corpo, em consequência, se enfraquecem. Por isso, a Torá é ao mesmo tempo força e fraqueza. No entanto, devemos compreender como a Torá dá força à alma divina, enfraquece a grossura e materialismo do corpo. Se ela mesma se investiu em coisas materiais, como por exemplo nos vegetais para cumprir os preceitos de terumá e macer, etc. A explicação para isso está contida no fato conhecido de que a fonte e origem da Torá é de um nível muito elevado, descrito como montanhas sagradas, ou seja, na própria luz infinita que envolve todos os mundos, sob a minha, o nível no qual eu, Deus, não mudei. A Torá e Deus são absolutamente um. A imensa santidade da Torá está presente mesmo quando um judeu estuda a Torá neste mundo físico, conforme a análise dos versos que se seguem. O fundamento do recebimento da Torá se constitui no que está escrito no início dos 10 mandamentos. Deus falou por essas palavras, dizendo: Eu sou Hashem, teu Deus. A palavra dizendo, a priori, parece estar fora do contexto. Geralmente, o natural uso essa palavra indica que a afirmação deve ser repetida para mais alguém. Por exemplo, a Torá escreve: Deus falou com Moshe, dizendo, significa que Moshe deveria contar ao povo que Deus lhe comunicou. Nos 10 mandamentos, porém, não se pode interpretar dessa forma, pois todos os judeus os escutaram diretamente de Deus. Conforme o versículo afirma, Deus falou para ti face a face, com os presentes e com os ausentes, ou seja, mesmo as almas das futuras gerações, inclusive os que não estavam presentes fisicamente. Qual é o significado da palavra dizendo? Nesse contexto, a palavra dizendo tem um outro significado, o de falar e transmitir as palavras da Torá que já tinham sido ditas a Moshe no Monte Sinai, pois todas as escrituras, Mishnah, Alahot e Agadot, já foram proferidas a Moshe. No Monte Sinai. No Talmud, 10 versículos são mencionados em nome dos Tanaim, sábios da Mishnah, e Amoraim, sábios da Gemara. Como, por exemplo, Bet Shammai disse assim: todo mundo pode dizer que tudo foi dado aos cidades, esses sábios são citados como a fonte das leis. Isso pode ser explicado de acordo com a afirmação talmúdica de que a palavra de Deus refere-se a Allahá.
Foi realmente a palavra de Deus que já tinha sido anunciada a Moshe no Sinai, que brotou agora da boca daquele sábio talmúdico, daquele sábio talmúdico particular. Tanal, Amorá, conhecido de minhas palavras que eu, Deus, coloquei em tua boca. Sim, as palavras da Torá ditas pelas pessoas são na verdade as de Deus. Esta força de Canahá que brota de suas bocas seja realmente a palavra de Deus, tal qual dita a Moshe no Sinai, foi otorgada ao povo de Israel no momento do recebimento da Torá, com os 10 mandamentos, para dizer o que já fora dito, quando o homem estuda a Torá, ele fica no estado de auto-anulação perante Deus, de tal maneira que sua fala não se constitui em algo desligado de Deus, como se tivesse sido de sua própria boca e fosse algo individual. Mas, ao contrário, conforme expressa no versículo, minha língua responde teus dizeres. Teus dizeres refere-se à Torá, porém minha língua responde como alguém que responde, repetindo o que o outro acabou de dizer. Assim também é como se Deus já tivesse falado as palavras de Torá, e a pessoa está apenas repetindo o que ouviu. Apesar de a palavra dizendo está escrito nos 10 mandamentos, a mesma força descrita anteriormente está presente em qualquer lugar da Torá que um judeu estuda, pois os 10 mandamentos incluem em si toda a Torá. Ao receber esses mandamentos da boca do Todo-Poderoso, o povo judeu recebeu toda a Torá, o que o capacitou a atingir o nível de autoanulação perante a palavra de Deus que fala através de suas bocas, sendo apenas como alguém que responde, repetindo o que o outro disse, nesse caso, repetindo as palavras de Deus. Isto é, Deus falando através da pessoa que pronuncia as palavras da Torá. Uma manifestação da luz infinita aqui no mundo inferior, da mesma maneira como ela se manifesta nos níveis superiores com total anulação. Homem inteligente que refletir sobre isso sentirá temor e reverência durante o estudo da Torá, ao perceber que a Torá que ele estuda é a mesma palavra de Deus, tal qual foi dita a Moisés no Sinai. Isso explica a afirmação talmúdica que comenta a proximidade dos dois versículos. As farás conhecer aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Em continuação, o dia no qual permaneceste diante de Deus, em Horeb, o Talmud afirma, assim como lá, quando a Torá foi entregue, foi com temor e reverência, aqui também, quando alguém estuda a Torá, deve ser com temor e reverência. A priori, não dá para compreender essa comparação, assim como lá, aqui também, pois como se pode comparar o momento de outorga da Torá no Monte Sinai, quando todo o povo ouviu as vozes, quando Deus falou face a face, como no momento em que uma pessoa estuda Torá individualmente, quando não há uma revelação divina aberta, como então podem os dois casos ser comparados, mandando o indivíduo estudar com grande reverência? A resposta é conforme explicado anteriormente, que mesmo o estudo pessoal do Torá, em todas as épocas, é realmente a repetição da palavra de Deus, que foi dita a Moshe no Sinai. Ao ter consciência disso, durante o estudo, sentirá temor e reverência, como se estivesse recebendo a Torá hoje no Monte Sinai.
Até a próxima, amigos e amigas. Muito obrigado.